falar sobre esse filme aqui, A Partida. Ele ganhou no ano 2000 o filme de melhor filme estrangeiro, assim, cara. Esse filme, ele é inacreditavelmente belo, assim. Ele é japonês e ele conta a história de um cara que começa a trabalhar como agente funerário. De que maneira? Ele mora, acho que em Tóquio, se eu não me engano. E alguém da família dele morre, ele precisa ir para o interior. Ele toca violoncelo e o patrocínio ali dos músicos acaba. Então, o que resta para ele é, de fato, ir para o interior do Japão. Ficar na casa que foi da mãe dele, assim. E ele vai com a esposa. E aí ele precisa de um trampo, né? E aí ele começa como agente funerário, assim. E o que é interessante nesse rolê, assim? Ele limpa os corpos. Então ele cuida do corpo do falecido para o velório que acontece dentro da casa das pessoas. E esse emprego é visto como menor. Ele não é bem visto assim. Tanto que ele esconde da esposa, ele esconde de todas as pessoas que ele está fazendo isso, porque não é bem visto, é um emprego menor. Tanto que quando a mulher descobre que ele trabalha com isso, ela fica horrorizada. Ela fala, se demite, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, isso é uma vergonha pra gente, pra nossa família, pro sobrenome e tal, né? E qual é a beleza do filme, assim, né? É uma função que está sendo extinta justamente porque não é bem vista. Só tem uma empresa, que é o dono ali da empresa, a prestar esse serviço. E ele, no início, ele também fica com vergonha, assim, ele também não quer fazer aquilo. Mas conforme o tempo e essa relação com o dono da funerária, que vai explicando para ele que não é sobre limpar um corpo, né? Não é um corpo morto ali. É um corpo vivo enquanto uma memória de uma história que existiu, assim. E aí ele passa a se relacionar com a história daquele cara que morreu, daquela mina, com a história da família, e aí ele realmente aprende que aquela função é um rito de passagem para aquele corpo. Cara, é belíssimo, assim, e vai falar sobre a relação com a morte, né? Que nós ocidentais temos uma dificuldade imensa de falar da morte. A morte é um tabu e eu acho tão maluco porque a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer, sabe assim? Eu posso falar por mim. Eu tenho uma relação com a morte muito pessoal, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que têm, porque eu não me relaciono com a morte a partir da falta, a partir da dor, da falta, e nem com arrependimento do eu devia isso, eu devia ter aquilo com essa pessoa que morreu. Eu não me relaciono com a morte do porque Deus você fez isso, de querer voltar a momentos e mantê-los. Não. Né? Eu tenho uma relação com o passado que a minha mãe dizia, cara, por que você faz isso? Porque eu era uma criança que olhava para minha mãe e falava, como você era quando criança? E adolescente? Por que você casou com meu pai? Você trabalhava? Como você era? Eu sempre fui essa pessoa. E queria saber a história das minhas tias, dos meus tios. Eu sempre quis saber da história que originou a família, assim. Porque eu queria me entender. Da onde eu vim, é muito sankofa, sabe? Para eu saber meu presente, preciso saber do meu passado para reconfigurar o futuro, sabe assim? Eu já sankofava, nem tem essa balada, muito antes de qualquer coisa, sabe assim? Então a minha relação com a morte, a minha relação com o passado, ela tem a ver com a memória. E ela tem a ver com aquilo que não deve ficar, com aquilo que tem que perdurar, com aquilo que tem que dar continuidade. Isso é ancestralidade. É continuidade da existência, né? Continuidade da vida, assim. Então, a minha mãe morreu em 2023. Isso. Tem um ano, quase 2, né? Vai fazer agora em junho quase 2 anos, assim. E é óbvio
é um luto do caralho, né? Você ser órfão, né, de mãe, assim. E não entrarei em detalhes aqui a respeito da minha relação com ela, que não era tão simples como toda relação mãe e filha, muitas camadas de complexidade. Ah, mas eu, eu aprendi a viver o meu luto e ter a relação com a morte realmente como parte do processo, assim, né? E é óbvio que o fator de eu não morar com os meus pais há 20 anos e não estar com ela no cotidiano, assim como eu não estou com as pessoas no cotidiano, onde eu tenho esse meu lugar que é muito meu de ficar sozinha, de não querer ninguém na minha casa e não querer me relacionar com as pessoas e querer ficar sozinha, né? E às vezes eu vou e fico com todo mundo e depois eu preciso do meu isolamento. A ausência das pessoas na minha vida e a minha ausência na vida das pessoas, por conta dessa minha característica, facilita pra caralho também. Não vou falar que não, né? Então, lidar com a ausência, com a falta e com o vazio, pra mim, por conta da forma que eu vivo a vida, óbvio, facilita bastante, assim. Então, a morte da minha mãe, ela entrou num lugar, assim, de quem eu perdi, né? Quem foi embora e nunca mais vai voltar? Que vazio é esse que vai existir, que eu vou ter que lidar para sempre e que eu não vou substituir, porque é insubstituível, né? E como são as memórias? Então eu acho que o meu jeito de ser faz com que a morte e o luto faça parte da minha forma de viver, assim. Eu já lido com a ausência, a falta, o vazio já é parte inerente da minha vida, assim. Então, é como se eu não. Agora eu tenho que lidar. Não é muito lidar, já é, sabe assim? Então, como eu encaro a ausência da minha mãe na minha vida a partir da história. Então, eu conheço a história da minha mãe. Eu sei de onde ela veio, eu sei como foi a infância dela, eu sei como foi a adolescência, eu sei como foi a fase adulta. E quando eu falo sei, não é que eu tenho propriedade, é óbvio que o olhar que eu tenho sobre é o olhar que ela me deu, são as histórias que ela me contou. Então, o casamento dela, de quase 40 anos, dos 40, 20 eu vivi no mesmo teto, né? Acompanhando os dramas do que é um casamento monogâmico, que não foi uma relação fácil, 4 filhos, a perda de um irmão, ou seja, ela perdeu um filho. Então, eu fui observadora da vida da minha mãe também, por conta disso, do meu pai que não deixa sair. Então eu não tive escolha, eu tive que observar e ser testemunha da vida dela de maneira integral, muito intensa em boa parte da minha vida, assim. Então, quando ela vai embora, o que fica? A história dela, a memória dela, né? Então, quando eu me vejo com prazer de ir no mercado, esse prazer era da minha mãe, que ela era a mulher que estava no mercado a cada 2 minutos, ou mandava meu pai ir, porque ela morava do lado do mercado. Então, ir no mercado, para mim, é um prazer inenarrável, né? O gosto pela fantasia e pelo romance eu adquiri da minha mãe. Minha mãe era uma mulher extremamente romântica, né? Ela via aqueles filmes de romance, As Pontes de Madison, que é com a Meryl Streep e o Clint Eastwood. Entre Dois Amores, também com a Meryl Streep, eu acho que com o Robert Redford, enfim. Dora Meira, né? O prazer pelo filme também, embora seja meu pai que tenha trazido a cultura do filme para dentro de casa, foi ela que inseriu o gênero dentro da minha vida. Tem outros gêneros. Foi ela que inseriu para mim a quantidade de países que fazem filme também, né? A indústria cinematográfica. Ela que inseriu a cultura oriental na minha vida, né? Ela sempre foi apaixonada pela cultura oriental, assim, né? Então, olhar para o passado da Camila que fui aos 20, olhar para a morte, olhar para esses filmes, né? Olhar para tudo isso, como tudo isso se interliga, assim, né? E eu só tô podendo fazer tudo isso
porque eu construí uma vida que me permitisse ter tempo para fazer tudo isso, inclusive esses vídeos que eu tenho feito. Eu tenho tempo para fazer, para gravar, para editar, para publicar, né, para fazer uma artezinha, né? Então, esses vídeos também que eu tenho feito estão muito no lugar de um desejo meu, de falar do que eu penso, do que eu sinto, do que eu gosto, publicizar e eternizar isso, sabe? Que vai estar gravado na rede, vai estar gravado quando eu escrever meu livro, né? Eternizar mesmo, de fato, e ter uma memória, né? Tudo isso para dizer o quanto para mim memória é importante, assim. E o que você faz com as memórias que você tem, que não tem a ver com nostalgia, pode ter saudade, sem dúvida nenhuma, mas a importância da memória, assim. E quais são as memórias que vocês têm? Como vocês se relacionam com a memória? Como vocês se relacionam com a história de vocês, da história das pessoas que estão presentes e das pessoas que foram embora através da morte da vida de vocês, né? Enfim, é isso. Beijo.